a gente vai para Recording is on. questão 3, letra D da primeira lista de limites. Questão 3, letra D. A partir dos exercícios anteriores, diga se a função é contínua nos pontos indicados. Ok. Então, a questão 3 faz referência à questão 2. A letra D é a função do item 2E. Então, nossa função no item 2E, ela é a limite, ela é uma função definida por partes, ela é definida para x maior que 2 ou para x menor do que 2. Tinha que ter um menor ou igual aqui. Não, calma aí. Eu estou olhando a questão D, não a questão a 2D, não a 2E. 2E. 2E é definida para x menor do que 1 e para x maior ou igual a 1. Aqui. Agora eu consigo botar aqui para vocês a função. Aqui. Então, essa é a lista 1 de limites. A questão 3, letra D. E ela faz uma referência à questão 3, letra E, que é o que a gente está vendo aqui embaixo. Questão 3, letra E, é isso daqui. Ele pede o limite dessa função em x tendendo a 1. E se eu quero calcular o limite dessa função em x tendendo a 1, a minha função ela é diferente quando x é menor do que 1 e quando x é maior ou igual a 1. Então, para conseguir calcular esse limite, eu preciso recorrer aos limites laterais e à definição de limite. A definição de limite exatamente não, ao resultado sobre o limite que diz que o limite existe. Então, o limite quando x tende a 1 existe se existir o limite lateral esquerdo e existir o limite lateral direito. E esses dois limites que existem são iguais. Então, quem é o limite lateral esquerdo? O limite lateral esquerdo é o limite da função, então é para onde a minha função vai quando x se aproxima de determinado número, sendo que, para se aproximar, o x é sempre menor do que esse número, ele está sempre à esquerda do número. E quem é o meu limite lateral direito? O meu limite lateral direito ele é o valor da função, que a função se aproxima cada vez que o x se aproxima mais de um determinado número, sendo que x é sempre maior. X está sempre à direita desse número. Então, vamos lá. Então, eu quero olhar aqui. Eu vou olhar primeiro o limite de x tendendo a 1. E aí, como é que a gente diz se é limite lateral esquerdo ou direito? A gente bota o sinal aqui em cima. Então, limite tendendo a 1
menos lá, sobrescrito. 1 menos sobrescrito, é o meu limite à esquerda. Eu vou tender a x, x vai tender a 1, mas é sempre menor do que 1, de f de x. Se eu sou sempre menor do que 1, eu estou, nesse caso, aqui de cima, x menor do que 1. Então, esse limite é o limite de quando x tende a 1 menos de 5x menos 3. Agora, ele é um polinômio, a gente sabe que para o polinômio, o limite de x tendendo a A é igual ao polinômio avaliado em A, igual a f de A, porque o polinômio é contínuo. Então, a gente tem aqui, meu limite lateral vai ser equivalente a substituir x por 1, para esse caso, que eu tenho essa função contínua aqui. Então, vai ser 5 vezes 1 menos 3 igual a 2. Depois eu venho e calculo o limite lateral à direita de f de x. Se eu estou calculando o limite lateral à direita, eu me aproximo de 1, mas tem um maisinho aqui. Então, eu sou sempre maior do que 1. Eu estou nesse caso daqui, que x é maior ou igual a 1. Se eu sou sempre maior, eu estou aqui. Então, é o limite de x ao quadrado, que, de novo, é um polinômio. Se é um polinômio, eu posso calcular, substituir o x, o valor que x está tendo, que é 1, aqui. Então, é 1 ao quadrado, que é igual a 1. O que eu tenho? O limite lateral à esquerda. Então, o limite quando x é sempre menor do que 1 é 2. O limite lateral à direita, que é o limite quando x é sempre maior do que 1, é 1. Então, os dois limites existem, o que é metade do que eu preciso para o meu limite como um todo existir, mas os limites são diferentes. Eu tenho que o limite de x tendendo a 1 menos de f de x é diferente do limite de x tendendo a 1 mais de f de x. Portanto, o limite não existe. Por quê? Porque a gente tem que lembrar que a gente quer... Eu tô com um gráfico e eu estou andando na direção do meu... Eu estou andando na direção do meu ponto, na direção de x igual a 1, e meu gráfico está se aproximando de algum valor, minha função, se aproximando de algum valor. Só que se eu estou vindo da esquerda e ela se aproxima de um valor, e eu estou vindo da direita, ela se aproxima de outro valor, eu não sei onde eu tenho que chegar. Eu vou chegar em lugares diferentes. Então, meu limite ali não existe. Eu não posso dizer o que acontece com a minha função quando se aproxima de 1. Depende. Se ela vai se aproximar sendo menor ou maior do que 1. Então, a gente vai dizer que esse limite não existe. Portanto, o limite, quando x tende a 1, sem ter um mais ou sem ter um menos, então x tende a 1 por qualquer um dos lados, sendo maior ou menor, ele não existe. Ok. Então, isso aqui seria 3E. Ele me pediu o limite. Desculpa, seria 2E. Que está errado esse tempo todo. Esse daqui, esse limite é a 2E. É 2E. A 3D, que é a dúvida que a Clara tem, ela vai fazer referência a essa 2E, perguntando o seguinte: com o que a gente aprendeu ali, que o limite não existe, a função, essa função 2E,
é contínua em x igual a 1, e depois ela é contínua em x diferente de 1, então vamos lá. Em x igual a 1, o que acontece? Para uma função ser contínua, para a função ser contínua, para f de x, é diferente aqui. Então f de x é contínua em A, f de x é contínua em A, se eu conseguir apagar. Então f de x é contínua em A, f de x é contínua em A, se e somente se limite de x tendendo a A de f de x é igual a f de A. O que significa limite de f de x tendendo a ser igual a f de A? Significa que, para começar, meu limite tem que existir. Limite de x tendendo a de f de x existe. É igual a L, é igual a algum valor. O que a gente tem aqui? Quando x tende a 1, meu limite não existe, porque o limite à esquerda e o limite à direita são diferentes. Então, esse meu limite lateral, que eu estou indo só com valores menores ou só com valores maiores, ele é diferente. Eles são diferentes, meu limite não existe. Se meu limite não existe, eu não vou conseguir nunca satisfazer a condição de limite de f de x tendendo a A ser igual a f de A, porque o limite não existe e minha função, se minha função não existir, ele também não dá certo, eu não sei. Coisas que não existem, eu não sei se elas são iguais. Se minha função existir, como meu limite não existe, ela não dá certo. Então, daqui, como limite, de x tendendo a 1 de f de x não existe, f de x não é contínuo em 1. Então, f de x não é contínuo em 1. Se e agora a outra pergunta é se ela é contínua para x diferente de 1. Então, vamos lá, se x for diferente de 1, eu tenho para x menor do que 1, a minha função é esse polinômio daqui. E um polinômio é uma função contínua. Se x é maior do que 1, minha função é o outro polinômio, x ao quadrado. E um polinômio é uma função contínua. Então, para um ponto que não é x igual a 1, ela é contínua, porque ela é um polinômio ou um polinômio. Então, se x for diferente de 1, f de x é um polinômio. Portanto, contínuo.
Ok? Então essa é a nossa... Essa seria a questão 3D. Ela está trabalhando com esse conceito de continuidade, que eu preciso que o meu limite exista, ou seja, eu preciso que o meu limite à esquerda e à direita existam e sejam iguais, e depois do meu limite existir, eu preciso que ele seja igual à função avaliada no ponto. Então, como o limite não existe, a gente já sabe que ela não é contínua em x igual a 1. E a gente conhece as funções contínuas, que são polinômios, senos, cossenos, então funções, senos e cossenos, exponenciais, logaritmos, essas são funções contínuas em seus intervalos, raiz é uma função contínua quando x é maior que zero, e a gente pode, então, trabalhar, usar essas funções que a gente já conhece também. Ok, falei um pouco já de limites laterais. Limite lateral, então, é esse conceito de que eu continuo me aproximando, x se aproxima de um determinado valor, só que o x é sempre menor ou sempre maior do que esse valor. Então, ele se aproxima só por um lado ou só pelo outro. E vamos aqui voltar aos nossos limites infinitos. Então, limites de funções que não são limitadas, limite que tendem ao infinito. E o que a gente viu é que um limite tende ao infinito se eu tiver uma função que vai tender ao infinito, que por enquanto para a gente é um numerador diferente de zero e um denominador que tende a zero. Calma aí, teve mais uma aqui. Não consegui fazer a letra A da lista 1. A letra A, questão 2, tá, ok. Então deixa eu... ir para essa questão primeiro. Lista 1 de limites. A2, letra A. A2, letra A. Ela é assim. A2, letra A, eu peço limite quando x tende a 1 menos, então estou pedindo um limite lateral à esquerda, de x, 2x mais 1, quando x tende a menos 1. E aí ela está tratando exatamente de um caso que eu estava falando aqui. Se a gente olhar, sempre que a gente vê um quociente de duas funções, a gente vai para a regra básica. Então, que o limite do quociente é o quociente dos limites. Se a gente olhar aqui, então, que é o quociente dos limites,
no numerador eu tenho um polinômio, no denominador eu também tenho um polinômio, eu posso substituir o valor do x pelo valor que o x está atendendo, porque é um polinômio, é uma função contínua. Então, a gente tem 2 vezes 1 mais 1, que dá 3, e aqui 1 menos 1, que dá 0. Então, a gente tem um valor diferente de 0 no numerador e um valor maior, um valor que tende a 0 no denominador. E isso é, como eu estava começando a relembrar ali, isso é um limite que tende ao infinito. Então, a gente pode deixar na ordem que estava e dizer que a gente está entrando em limites que tendem ao infinito. Por que que esse limite daqui tende ao infinito? Pensa o que a gente faz uma divisão. Numa divisão, a gente quer pegar uma determinada quantidade ou um determinado objeto e fazer com que ele esse objeto seja cortado, separado em diversas partes. Quanto mais partes eu quiser separar esse objeto, menor vão ficando os tamanhos das minhas partes. Enquanto menos partes eu quiser separar esse objeto, maior vão ficando o tamanho das minhas partes. Se eu quiser separar esse objeto em um número de partes menor do que 1, ok. Se eu separar esses objetos em um número menor do que 1, a gente lembra lá da divisão de fração, a gente está multiplicando esse objeto por alguma coisa. E eu estou, então, tentando fazer com que o meu objeto fique, na verdade, cada vez maior quando eu estiver fazendo essa divisão. E se meu pedaço for menorzinho, se ele for cada vez se aproximando de 0, eu tenho que ter um objeto muito grande para conseguir fazer essa divisão, para conseguir chegar nesse valor. Então, sempre que o meu denominador se aproxima de 0 e o meu denominador se aproxima de 0 e o meu numerador não se aproxima de 0, eu estou crescendo cada vez mais. Então, estou dividindo por 0,001, 0, muitos zeros uns, e isso vai dando números cada vez maiores. Então, esse seria um limite que tende ao infinito. E o que é importante a gente saber no limite que tende ao infinito? Eu quero saber se ele tende ao infinito negativo ou se ele tende ao infinito positivo. Então, eu quero saber se ele é um número muito grande negativo ou um número muito grande positivo. E isso a gente vai descobrir pelo nosso sinal das nossas funções. Se eu estou dividindo um número positivo por um número negativo, dá negativo. Se eu estou dividindo um número negativo por outro negativo, dá positivo. E aqueles sinais que a gente... combinações de sinais que a gente conhece. Então, quando a gente está testando limite que tende ao infinito, a gente sempre, ou praticamente sempre, vai recorrer aos recursos dos limites laterais, porque se aproximar de um determinado valor pela esquerda ou pela direita, podem fazer com, como eu estou me aproximando de 0, eu me aproximo sendo negativo ou me aproximo sendo positivo. Quando eu estou pela esquerda do 0, eu sou negativo. Quando eu estou à direita do 0, eu sou positivo. Então, vamos a esse caso aqui. Eu tenho um limite, quando x tende a 1 menos, de 2x mais 1 sobre x menos 1. Como eu falei, a gente vai recorrer à regra básica e vai fazer o limite do
numerador sobre o limite do denominador. Então, o limite de 2x mais 1 e o limite de x menos 1. Esse limite daqui, substituindo 1 aqui porque é um polinômio, é 2 mais 1, 3. Esse daqui, substituindo 1 porque é um polinômio, é 1 menos 1, 0. Então, é um limite em que o denominador tende a um valor finito e o numerador tende a 0. Esse cara daqui vai tender ao infinito. Ou melhor, isso tudo aqui vai tender ao infinito. Só que a gente tem que saber se é um infinito positivo ou um infinito negativo. Como é que a gente vai fazer isso? Bem, vamos olhar para o que está acontecendo aqui. Eu sou um número menor do que 1. Eu estou multiplicando um número próximo de 1, mas menor do que 1 vezes 2. E depois eu estou somando alguma coisa. Então, se eu já sou positivo, porque eu estou próximo de 1, que é um número positivo, estou somando alguma coisa, eu continuo positivo. Então, esse meu 3 aqui é mais 3, realmente, como a gente colocou aqui. Só que esse meu 0 é um 0 que se aproxima sendo negativo de números menores do que 0, ou se aproxima como números maiores do que 0. Então, se eu sou um número menor do que 1, 0,999999999, muitos 9, e eu diminuo 1 desse valor, eu vou ter uma coisa muito próxima de 0, estou me aproximando de 0, só que é negativo, porque esse meu valor x é menor do que 1. Então, esse meu 0 daqui, a gente poderia chamar ele de menos 0. Ele é um 0 que se aproxima por valores negativos. Então, aqui, eu estou dizendo que eu me aproximo de 0, com valores negativos. Portanto, quando eu estou me aproximando de 1, eu estou me aproximando de um número positivo e me aproximando de um número negativo, que é cada vez menor, está indo para o infinito, só que é positivo com negativo dá negativo. Então, esse meu carinha aqui se aproxima de menos infinito. Mas se a gente olhar para o caso do limite quando x do limite de x1 mais, do limite à direita de 1. Então, se eu fizer limite de x tendendo a 1 mais de 2x mais 1 sobre x menos 1. Para a parte de cima, não faz diferença. Eu ainda estou fazendo um x positivo, somando mais uma coisa positiva, é positivo, é o mesmo 3 positivo que eu tinha lá. Para o numerador, eu tenho um x pouco maior do que 1, sempre maior do que 1, muito próximo, mas maior do que 1, e eu estou diminuindo 1. Então, eu tenho uma coisa maior do que 1 que eu tiro 1, ela é maior do que 0. Então, aqui também dá 0, esse cara aqui todo vai tender ao infinito. Esse cara todo aqui vai tender ao infinito. Só que agora eu me aproximo de 0 com valores positivos. Positivos. Porque o fato de eu estar me aproximando pela direita, de eu estar fazendo limite lateral à direita, diz que eu sou próximo de 1, mas sempre maior do que 1. Então, x menos 1 é sempre maior do que 0. E aqui, então, eu vou para mais infinito. Então,
Começando perguntando para Letícia. Tá mais claro? Limite lateral. Se você tentou falar, eu não consegui entender. Ok. Então, o limite lateral é isso. A gente sempre tem que pensar que eu me aproximo, mas é menor, ou me aproximo e é maior. E vai ser importante para a gente saber no sinal em casos como esse daqui, de limite tendendo ao infinito. Eu vou fazer mais um exemplo de limite tendendo ao infinito, a gente vai falar disso de novo. E aí, eu vou deixar só conferir qual é o exercício. Tá. E aí a gente pode ver. Não, aí depois eu vou deixar o exercício, Matheus, eu vou deixar o exercício que você pediu para o final, porque a gente vai quebrar essa questão de limites infinitos se eu parar para fazer ele agora. Então, eu vou deixar para o final. Vou fazer mais um exemplo de um limite que tende ao infinito. Ok. E depois vou entrar no caso de limite que x tende ao infinito. Então, vamos aqui. Então, o exemplo que a gente vai fazer agora é olhar o limite quando x tende o limite quando x tende a 2 mais. Então, estou olhando de novo para um limite lateral. A função é x ao cubo menos 1 sobre 4 menos x ao quadrado. Então, a gente olha aqui direto, aplicando a nossa regra básica de que o limite do quociente é o quociente dos limites. A gente vai ter o limite do denominador sobre o limite do numerador. Os dois são, ao contrário, do numerador sobre o denominador. Os dois são polinômios. Eu vou poder substituir o meu valor x igual a 2 e vai dar 2 ao cubo, que é 8, menos 1, 7. E 2 menos 2 ao quadrado, que é 0. Então, eu estou trabalhando com 7 no numerador e algo que tende a 0 no denominador, vai tender para infinito. Então, esse cara daqui vai tender para infinito. Sempre que tende a infinito, nossa pergunta passa a ser mais infinito ou menos infinito. E a gente vai ter que olhar como que é. Quem é positivo, quem é negativo. Aqui, não importa se meu x for próximo de 2 pela direita ou pela esquerda, x ao cubo é sempre maior do que 1. Então, essa diferença daqui é sempre positiva. Então, x ao cubo menos 1, fazendo um estudo de sinal aqui, né? Quando eu olho em torno do 2, x ao cubo menos 1 é sempre positivo. Porque 2 ao quadrado vai ser 8. Alguma coisa que tende a 2 tende a 8. 2 ao cubo é 8. Então, tendendo a 2 sendo maior ou menor, eu estou tendendo a 8. Quando eu diminuir 1, vai dar 7 positivo, não tem problema. Aqui embaixo, que a gente vai ter que olhar x ao quadrado, 4 menos x ao quadrado. Se eu tiver um valor que é menor do que 2, vamos dizer, por exemplo, 1. Então, 1 ao quadrado é 1. Então, 4 menos 1 vai dar 3, que é um valor positivo. Se eu for me aproximando de 2, x ao quadrado vai se aproximando cada vez mais que 4, mas vai ter que ser sempre menor do que 4, porque só x igual a 2 que vai dar 2 ao quadrado vai dar 4. Então, esse cara daqui, à esquerda, ele é sempre menor. É sempre um valor positivo. Ele é sempre positivo, porque x ao quadrado, quando x é menor do que 2, é sempre menor do que 4. Quando eu for ao contrário, quando x for maior do que 2,
Aí se a gente pegar, por exemplo, x igual a 3, 3 ao quadrado é 9. Então eu fiz 4 menos 9 dá menos 5, dá um valor negativo. E quando eu for me aproximando mais de 2, eu continuo sempre sendo um pouco maior do que 2. X ao quadrado é sempre um pouco maior do que 4. Então, meu valor é sempre negativo aqui. Isso que eu fiz aqui é real, vocês podem fazer. Eu quero um valor que se aproxima de 2 e é menor do que 2. Eu não preciso pensar em 1,999999. Se eu olhar para 1, ele é um valor menor do que 2. E então ele é válido, ele vai me dar o sinal certo. Só preciso tomar cuidado para a minha função não estar trocando de sinais, então não ter um zero ali no meio. Então, o único zero da minha função, a única raiz da minha função é x igual a 2 e x igual a menos 2. Então, se eu tiver menor do que 2, mais maior do que menos 2, eu vou estar ok. Vem lá do nosso teorema do valor intermediário. Ok, então, se eu tivesse tendendo a 2 menos, seria positivo com positivo. Mas eu estou tendendo a 2 mais, então eu sou um valor maior do que 2. Então, é positivo no numerador, negativo no denominador, dá positivo com negativo, dá menos infinito. Então, a gente vai fazer para x tendendo, para um limite que tende ao infinito, a gente vai sempre trabalhar com esse estudo de sinal da minha função. A gente vai olhar em torno das raízes, se a minha função é positiva ou negativa, para dizer se ele tende a mais infinito ou menos infinito. Lembrando que pode existir caso em que à esquerda e à direita ele vai para menos infinito, à esquerda e à direita ele vai para mais infinito, ou pode existir, como nesse caso daqui, de que na esquerda ele vai para mais e na direita ele vai para menos. Todas essas combinações podem existir. Eu sempre preciso fazer o estudo do sinal. Ok. Então, esse é o que acontece quando o meu denominador está tendendo a zero ou para alguma função que não é limitada. A gente também vai poder tender ao infinito. Mais um caso de uma função que não é limitada e vai tender ao infinito podem ser duas formas. Uma forma que a gente sabe que essa função não tem um limite, então, por exemplo, a função logaritmo de x. Eu sei que logaritmo de x com x tendendo a zero vai para menos infinito, porque a única forma de elevar alguma coisa a x a algum valor que faça com que o resultado se aproxime de zero é elevando ele a menos infinito, é fazendo uma divisão por um valor infinito. Então, é uma função que eu conheço, que eu sei que ela não é limitada, que ela tende ao infinito quando x tende a um número finito qualquer, nesse caso zero. E o outro caso são funções que não são limitadas, porque quanto mais eu cresço o valor de x, seja ele positivo, quanto mais eu cresço para o negativo, então quanto eu vou me aproximando de mais infinito, quando eu vou me aproximando de menos infinito, a minha função também continua crescendo. Então eu tenho um caso em que x tendendo a infinito ou x tendendo a menos infinito, minha função tende a mais infinito ou menos infinito. Aí minha função também não vai ser limitada. Mas eu tenho funções que são limitadas. Então, quando o meu x cresce muito para um valor positivo ou cresce muito para um valor negativo, então vai para mais infinito ou menos infinito, o meu limite existe. Meu limite é um valor finito, porque minha função é limitada. Então, vamos ver como é que a gente calcula o limite quando x tende ao infinito. E aqui a gente está de novo olhando para a força do limite. Como eu não posso, a gente viu aqui, nesse último caso aqui, eu não posso dividir por zero. Dividir por zero é uma impossibilidade. Mas com o limite, eu consigo entender o que acontece quando o meu denominador se aproxima de zero. Seja um caso de 0 sobre 0, que eu resolvo a minha indefinição,
seja um caso do denominador não tender a zero e o meu limite ser infinito. Então, agora a gente vai testar os limites no infinito. Ou seja, x tende a mais ou menos infinito. X é um valor, tende a ser muito grande positivo ou muito grande negativo. Como é que a gente faz isso? Infinito é um conceito, infinito não é um número, eu não consigo simplesmente fazer infinito ao cubo menos 1, porque infinito não é um número, eu não tenho como fazer essa conta, mas ele é o conceito de que o infinito é sempre um valor maior do que o valor maior que eu quero. Isso faz com que, se eu pegar um infinito e tentar somar ou diminuir um número finito dele, eu continuo sendo infinito, porque eu sempre podia... Então vamos lá, se eu pego um infinito e tiro 1 milhão dele, eu podia ter pensado que esse meu infinito era simplesmente 1 milhão maior do que eu comecei pensando. Quando eu tirei 1 milhão, não fez diferença. Ele continua sendo infinito. Se eu tenho infinito e somo 1 milhão para ele, bem, se eu estou querendo um número que é grande, e eu estou somando alguma coisa, está ficando maior ainda, excelente, é só um outro infinito, não faz diferença. Então, o infinito, eu não substituo x por infinito, mas eu sei o que acontece com o infinito. Eu sei que se eu somar qualquer ou diminuir qualquer valor limitado, eu continuo no infinito. Então, se eu multiplicar dois infinitos, mais ainda eu estou ficando infinito. Estou multiplicando dois números grandes, eu estou ficando com um número maior ainda. E é isso que a gente vai fazer de uma forma simples e direta. Então, se eu tiver limite de x tendendo ao infinito, a mais infinito, de x ao cubo mais 3x mais 20, esse cara é um número muito grande, esse cara é um número muito grande, eu estou somando qualquer coisa nele, é um número muito grande. Isso vai para infinito. Se eu tiver o limite de x tendendo a menos infinito, de x ao cubo mais 3x mais 20, esse é um cara muito grande, como x está ao cubo, eu preservo o meu sinal. Então, menos é um cara muito grande negativo. Esse cara daqui é um cara muito grande negativo vezes 3, é muito grande negativo também. E eu estou somando alguma coisa que não é muito grande. Então, eu tenho uma coisa muito grande negativa, um pouquinho menor, ela ainda é muito grande negativa. Então, esse cara daqui vai para menos infinito. Então, de forma geral, se eu pegar um polinômio e fizer o limite quando x tende a infinito, eu vou para mais infinito ou menos infinito, vai depender um pouco de quem são as minhas potências que estão acontecendo aqui. O que aconteceria se eu pegasse... Já vou falar o que acontece se for mais x ao quadrado. Se eu pegasse o limite quando x tende a infinito, quando eu não botar nenhum sinal é mais infinito, de 1 sobre x. Então agora eu estou pegando 1 e tentando dividir por um valor muito grande. Então dividir 1 por muitas pessoas, cada um recebe uma parte cada vez menor. Se eu tentar dividir por um número infinito de pessoas, cada um vai tender a receber nada.
Então, esse cara daqui tende a zero. Então, a gente tem uma regra daqui. Se eu somar um número finito ou diminuir um número finito de infinito, continua sendo infinito, continua sendo muito grande. Se eu multiplicar por um número finito, continua sendo muito grande. Se eu elevar ele ao quadrado ou ao cubo, continua sendo muito grande, só prestando atenção no sinal. Se eu dividir um número finito por uma quantidade muito grande, isso vai tender a zero, também tomando cuidado com o sinal. Então, eu tenho essas regras. Limites, como a gente sabe, obedecem à regra de que a soma dos limites é o limite da soma. A multiplicação dos limites é a multiplicação. O limite da multiplicação é a multiplicação dos limites. O limite do quociente é o quociente dos limites. Então, a gente vai trabalhar com o infinito como se ele fosse x tendendo ao infinito, como se ele fosse x tendendo a um outro número qualquer. A gente pode ter um problema com alguma coisa como o Matheus perguntou ali. Se eu tivesse mais x ao quadrado. Então, vamos olhar aqui. Limite, quando x tende a menos infinito, de x ao cubo, mais 3x ao quadrado agora, mais 20. Então, se eu olhar para esse cara daqui, ele é um número negativo muito grande, menos infinito. Esse cara daqui é um número positivo agora, porque ele veio ao quadrado, muito grande. Então, tem um caso em que eu estou fazendo menos infinito mais infinito. Isso é uma indefinição. Por que menos infinito a mais infinito é a indefinição? Porque infinito é um conceito de um número muito grande. Nada garante para mim que esse número muito grande e esse número muito grande são o mesmo, para eu dizer que dá zero. Se esse número muito grande for 1 a menos do que esse daqui, essa subtração vai dar mais 1. Se esse número muito grande for 1 a menos do que esse daqui, essa subtração vai dar menos 1. E assim sucessivamente. Qualquer valor que eu somar aqui, qualquer diferença que existir, vai aparecer quando eu fizer essa minha subtração aqui. Então, mais infinito menos infinito é uma outra indefinição. Como que a gente resolve essa indefinição? De forma geral, a gente tenta resolver indefinições transformando ela numa indefinição de zero sobre zero ou de infinito sobre infinito. E a gente tem diferentes técnicas para fazer isso. A primeira coisa que a gente vai pensar quando a gente vê um polinômio, e a gente vai usar isso de novo daqui a pouco, é usar o limite quando x tende a menos infinito e colocar x aqui em evidência, ou melhor, colocar x ao cubo em evidência, colocar a minha maior potência em evidência. Então, eu tenho x ao cubo, que multiplica 1 mais 3 sobre 1 mais 3 sobre x, mais 20 sobre x ao cubo. Então, vamos aqui. Vocês concordam comigo que, tirando o caso em que x é igual a zero, que não vai ser, porque meu x é um número muito grande e negativo, e tirando o caso que x é igual ao infinito, que infinito sobre infinito também vai ser uma indefinição, mas aqui ele não é infinito, o que eu estou fazendo aqui está certo. Se eu multiplicar aqui, eu vou ter x ao cubo, mais 3x ao cubo sobre x, que dá x ao quadrado, mais 20x ao cubo sobre x ao cubo, que dá 20. Então, eu mantive a minha igualdade. Só que o que acontece aqui agora? Agora eu tenho um número muito grande negativo, menos infinito, mais um número finito, mais 3 sobre uma coisa muito grande. Isso daqui tende a zero. 20 sobre uma coisa muito grande. Isso daqui também tende a zero. Então, eu tenho um número
negativo que multiplica algo 1 mais 0 mais 0. Então, esse limite daqui é finito sobre x tende a 0. É finito sobre infinito tende a 0. Esse cara daqui tende a menos infinito. Então, esse nosso limite daqui é menos infinito que multiplica 1, que é menos infinito. Então, resolvi um problema de determinação de 0 sobre 0, de infinito mais infinito, menos infinito mais infinito, colocando o termo de maior grau em evidência. E isso é a técnica que a gente usa quando a gente tem polinômios, que é o que a gente vai ver bastante por enquanto. Depois a gente vai ver outras coisas, mas essa é a técnica para menos infinito mais infinito quando a gente vê polinômio. A gente vai retornar. Tudo bem. Então é isso que vai acontecer. Então vamos lá. A gente acabou de ver isso. O que acontece então se eu tiver limite quando x tende a mais infinito de x ao cubo mais 3x ao quadrado mais 20 sobre x mais 10. Então a gente viu aqui está tendendo a mais infinito, eu não tenho nenhum problema de indeterminação. Indeterminado. Eu não tenho nenhum problema de indeterminação, que eu tenho só valores positivos. Eu tenho só valores positivos ali no meu denominador, no meu numerador. Eu tenho só valores positivos no meu denominador. Então, esse cara daqui é um número muito grande, mais um número muito grande, mais qualquer coisa, dá um número muito grande, mais infinito. E aqui é um número muito grande, mais outro número muito grande, mais infinito. Então, pela regra básica, eu tenho infinito sobre infinito. Mas, de novo, se eu não posso fazer a subtração porque eu não sei qual infinito, qual é o tamanho desses infinitos, eu só sei que eles são muito grandes, se eu fizer infinito sobre infinito, eu também tenho uma indeterminação. Também é indeterminado. Assim como 0 sobre 0, quando eu faço infinito sobre infinito, eu posso ter qualquer valor. Eu posso ir para infinito, eu posso ir para 0, eu posso ir para qualquer valor real intermediário entre eles. É uma questão de o quão rápido o denominador chega no infinito ou quão rápido o numerador chega no infinito. Se eu chegar com o numerador mais rápido no infinito, a minha função vai tender ao infinito. Se eu chegar com o denominador mais rápido, a minha função vai tender a 0, porque ele vai aparecer esse caso daqui. E se eu chegar nas mesmas velocidades, eu vou parar em algum ponto qualquer da minha reta real, que a gente pode determinar. Então, como que eu vou determinar retirar essa minha indefinição aqui? Agora eu não tenho mais um caso de raízes que eu vou fatorar e achar e eliminar as minhas raízes. Mas eu tenho dois polinômios, então eu posso usar essa mesma estratégia que eu fiz aqui. Vamos ver o que acontece quando eu fizer a estratégia de colocar em evidência o termo de maior grau. Então, colocando em evidência x ao cubo, a gente já viu que dá 1 mais 3x mais 20 sobre x ao cubo. E aqui embaixo eu vou botar o termo de maior grau, que é x em evidência. X que multiplica 1 mais 10 sobre x. E agora o limite do quociente é o quociente dos limites. Vou aplicar o limite aqui, é infinito. Esse tende a 0, esse tende a 0, aqui tende a 1. Então ali é infinito a 8.
eu tenho infinito que multiplica 1, que é infinito, e embaixo eu vou ter infinito que multiplica 1, que é infinito. Não resolvi meu problema. Então, assim como no zero sobre zero, simplesmente reescrever a minha equação de uma forma que mantenha a igualdade não resolve o problema que a gente tinha de indefinição. Eu preciso fazer mais alguma coisa para eliminar a minha definição. Mas esse termo daqui tende para uma constante. Esse termo daqui tende para uma constante. Você poderia eliminar aquele x ao cubo, colocar ele como x ao quadrado e eliminar o x de baixo? Exatamente. É isso que a gente vai fazer. Isso daqui tende para uma constante. Esse tende para uma constante. Todo o meu problema de indefinição está nessa parte aqui da frente. Só que, se meu x não é zero, se meu x não é infinito, eu sei quanto é x ao cubo sobre x. É x ao quadrado. Eu só tenho o problema de não saber isso quando eu estou nesses extremos, zero e infinito. Então, a gente vai fazer exatamente isso. A gente vai lembrar que x é diferente de infinito e x é diferente de zero. Então, logo, eu sei que x ao cubo sobre x é x ao quadrado. Então, esse é o limite de quando x tende a mais infinito de x ao cubo sobre, x ao quadrado. Então, esse é o limite de x ao quadrado que multiplica 1 mais 3x, 1 mais 3x mais 20 sobre x ao cubo sobre 1 mais 10x. E agora eu tenho o denominador tendendo ao número finito, 1 mais 0, e o numerador tendendo ao infinito, infinito vezes 1. Então agora eu tenho esse cara daqui tendendo a mais infinito. Então é isso aí, quando a gente vê dois polinômios num quociente, a gente vai botar em evidência o termo de maior grau para o polinômio do denominador e para o polinômio do numerador e vai eliminar esse termo de maior grau. Vamos fazer uma outra caso aqui. Tem agora o limite quando x tende a menos infinito de x elevado a 20 mais x elevado a 17 mais x elevado a 15 menos x elevado a 13 mais 42. E aqui eu tenho x elevado a 20 menos x elevado a 9 menos x elevado a 5 mais 153. Então, tem esses dois casos aqui. Se eu fizer aqui em cima, eu vou ter um positivo, aqui é um infinito negativo, aqui é um infinito negativo, aqui já é um infinito negativo com positivo dá positivo. Bem, mas eu tenho alguma coisa, tudo vai para infinito, eu tenho uma definição aqui, porque esse é infinito negativo, esses infinitos são positivos. Aqui eu tenho um infinito positivo, mas todos os outros são positivos também. Então aqui eu não tenho definição, isso vai para mais infinito. Mas eu tenho infinito em cima, infinito embaixo. Eu não sei o que fazer. Eu faço a mesma coisa que eu tinha feito antes. Eu ponho o termo de maior grau em evidência. X limite quando x tende a menos infinito de x elevado a 20 sobre x elevado a 20
E aqui eu tenho 1 mais 1 sobre x à terceira, que é 20 menos 17, mais 1 sobre x à quinta, que é 20 menos 15, menos 1 sobre x à sétima, mais 42 sobre x à vigésima. Aqui eu tenho 1 menos 1 sobre x a 11, 20 menos 9, menos 1 sobre x a 15ª, mais 153 sobre x elevado a 20. Então aqui eu tenho esse cara. Continuo com infinito sobre infinito, só que agora, como não é zero, como não é infinito, como não é menos infinito, x elevado a 20 sobre x elevado a 20 é 1. Então, agora eu tenho o limite de x tendendo a menos infinito. Só dessa parte toda daqui. E essa parte toda daqui, o que ela é? 1. Um número infinito sobre infinito tende a zero. Aqui tende a zero. Aqui tende a zero. Aqui tende a zero. E aqui embaixo, ele tende a 1. Aqui tende a zero. Aqui tende a zero. Aqui tende a zero. Então, isso vai dar 1 sobre 1, que é 1. Então, os dois vão para 1. De uma forma geral, para o coeficiente de dois polinômios, quando x tende a infinito, quem domina toda a minha conta é o termo de maior grau do numerador e o termo de maior grau do denominador, porque eu sempre posso botar eles em evidência e deixar tudo que não era de maior grau vai tender a zero. O que vai dominar é o termo de maior grau. Então, na verdade, a gente pode... Eu prefiro sempre fazer assim, sempre fazer esses passos, mas a gente pode resumir esses passos em olhar para os coeficientes, para o termo de maior grau. Se os termos de maior grau tiverem o mesmo grau, 20 e 20, vai dar a razão entre a constante que está multiplicando eles ali. Então, se aqui fosse 2, ia dar 2 sobre 1. Se aqui fosse 2, ia dar 1 sobre 2. Se o termo de maior grau do numerador for maior do que o do denominador, vai para infinito, porque quando eu fizer igual aqui em cima, quando eu botar em evidência, vai sobrar o x multiplicando só no numerador. E quando o termo de maior grau do denominador for maior que o numerador, vai sobrar o x só no denominador, e isso vai tender a zero. Então, se eu fizer o limite de x tendendo a mais infinito, aqui, só uma coisa importante, nesse tipo... Não, esquece o que eu ia falar. Não precisa do que eu ia falar, não. É isso aí. A gente tem, se eu tiver x elevado a 17 menos 5 e x elevado a 18, 2x elevado a 18 mais x elevado a 9, quando eu botar em evidência, limite quando x tende a mais infinito, eu vou ter x a 17, e aqui 1 menos 5 sobre x a 17, e aqui eu vou ter x a 18 e 2 menos 1 sobre x a 9. 18 menos 9. Mais aqui, desculpa. Mais. Agora, eu vou poder simplificar esse 17 daqui com esse 18. E eu vou ter 1 sobre x. Limite de x tendendo ao infinito. De 1 sobre x. E aqui vai ficar 1 menos 0, 2 mais 0, 1 sobre 2. Só que 1 dividido por uma coisa que é muito grande tende a zero. Então, esse cara aqui tende a zero. Então, se são iguais, vai tender a razão entre as constantes aqui. Se o numerador é maior, ele vai tender a infinito.
ou menos infinito. Se o denominador tem grau maior, ele vai tender a zero. Não precisa lembrar disso, precisa lembrar sempre que a gente pode abrir esse cara daqui e essas partes todas vão para zero e aqui eu posso simplificar. Então esse é o nosso limite tendendo ao infinito. Com polinômios que a gente conhece aqui. O que eu vou fazer agora é que eu vou, nesses nossos 25 minutos, lembrar um pouquinho para a gente de função trigonométrica, fazer um limite trigonométrico e amanhã a gente vai entrar no limite trigonométrico fundamental, no limite exponencial fundamental e a gente vai fechar a matéria de limites. Segunda-feira a gente vai revisar limites, ou seja, todas as dúvidas que vocês tiverem até segunda-feira a gente ainda vai tirar dúvidas de limite. E aí podem ser dúvidas específicas, não sei esse exercício, não sei aquele, pode ser dúvidas como a gente teve hoje aqui. Ainda não estou entendendo o limite lateral. Então, beleza, você vai chegar semana que vem e falar, não tenho dúvida no exercício, eu simplesmente não entendi limite fundamental exponencial. Aí eu vou lá e explico de novo. Então, pode ser dúvidas amplas assim. Ok, então vamos lá. Funções trigonométricas. Funções trigonométricas são os nossos conhecidos senos e cossenos e tudo que vem junto com seno e cosseno. Então, se eu junto seno e cosseno, eu tenho a tangente, a cotangente, a secante, a cossecante e só por aí, a gente para por aqui. Eles vêm lá do nosso círculo trigonométrico e a gente conhece um gráfico de um seno e de um cosseno. Não são esses trigonométricos. Então, o gráfico do seno e o cosseno, eles são aquelas ondinhas, e a gente consegue desenhar essa ondinha sem parar, para a esquerda, para a direita, sem tirar meu lápis do papel. Seno e cosseno são funções contínuas. Isso já não é verdade para todas as trigonométricas, porque se você pensar na tangente, a tangente é o seno sobre o cosseno. Como o cosseno pode ser zero e o seno não é zero nesse mesmo momento, eu tenho a minha função aí tendendo ao infinito em alguns pontos. Se ela está tendendo ao infinito, eu vou ter que tirar meu lápis do papel para continuar desenhando o meu gráfico. Então, minha função tangente já não é uma função contínua, mas seno e cosseno são funções contínuas. Então, vai valer tudo que a gente aprendeu de função contínua. Ou seja, se eu quero saber o limite de cosseno quando x tende a π, eu posso simplesmente perguntar quem é cosseno de π, porque para a função contínua eu sei que o limite de x tendendo a é igual a f de a. Então, as funções contínuas vão valer isso para a gente. Qual começa a ser o nosso problema com as funções contínuas? Então, deixa eu escrever isso que eu botei aqui. Então, eu tenho seno de x e cosseno de x são funções contínuas. Quer dizer que elas são funções contínuas para todos os números reais. Logo, limite quando x tende a A de seno de x é igual a seno de A. E análogo para o cosseno. Cosseno de x é igual a cosseno de A. A tangente não é uma função contínua para todo x. Tangente de x é contínua a menos A.
eu botar aqui a definição de tangente, que aí vai facilitar a nossa vida. A tangente de x, que é seno de x sobre o cosseno de x, é contínua se seno de x é diferente de zero. E a gente lembra quando o cosseno de x é igual a zero. Vamos lá, círculo trigonométrico. Círculo trigonométrico. Círculo trigonométrico. Meu cosseno é zero sempre que eu tiver na horizontal. Então, meu cosseno é zero aqui, meu cosseno é zero aqui, meu cosseno é zero de novo aqui, meu cosseno é zero de novo aqui. Então, cosseno é zero quando x é igual a n vezes π, e n é igual a 0, 1, 2, e assim por diante. Então, o meu cosseno é 0 em 0, π, 2π, 3π, 4π, 5π, e assim por diante. Está certo o que eu falei? O cosseno é a ordenada ali do círculo. Exato. Então, o cosseno ele está aqui. Então, o cosseno ele está aqui. O cosseno é 1 quando eu estou na horizontal. Então, o cosseno é 1 aqui, o cosseno é menos 1 aqui. O cosseno é 1 de novo, o cosseno é menos 1. O cosseno é 0 na vertical. O cosseno é 0 quando eu ponho um ângulo aqui que chega na vertical. Então, o meu cosseno é 0 quando x é igual a x é igual a π sobre 2, que eu estou aqui, depois ele é π sobre 2 mais π, depois ele deu a volta de novo, π mais π sobre 2, que é 3π sobre 2, depois ele vai continuar aqui 5π sobre 2 e vai dando essa volta toda aqui. Então, ele é 0 quando é n π mais π sobre 2. Então, é quando 0 mais π sobre 2, 1 é π mais π sobre 2, 2π mais π sobre 2, e assim por diante. Então, então aqui o meu cosseno é 0. Quando o meu cosseno é 0, ou quando eu estou tendendo a esse valor aqui, o meu cosseno tende a 0, mas meu seno não tende a 0, meu seno tende a 1. Tangente tende ao infinito ou menos infinito, o que faz com que minha tangente não seja contínua nesses pontos aqui. Então, ela é contínua a menos que x seja igual a np mais π sobre 2. Ok? Então, Professor, vale. então o cosseno ele vai se dar pelo tamanho da abscissa, não da ordenada. Isso, o cosseno é dado por esse tamanho daqui. O cosseno é dado por o tamanho da abscissa. O tamanho da ordenada é o seno. O cosseno está projeção na horizontal, o seno é projeção na vertical. O cosseno é 0 quando eu passo na vertical. Ok. Lembra do seno e cosseno. Podem não lembrar que lembram, mas vocês lembram. E aí a gente tem ok, então a gente tem isso. É tranquilo, enquanto ela for contínua, é contínuo, eu posso simplesmente substituir meu A para tangente também. Se não for nesses pontos aqui, é tangente de A, eu vou substituir. O problema vai ser sempre quando a gente estiver nesses pontos. Quando eu tiver, eu sei que quando meu cosseno é 0, meu seno não é 0, meu seno vai ser 1 ou menos 1, então a tangente vai para mais ou menos infinito, por isso que ela não é contínua. O que a gente tem que ver
ou o que vale também são todas as outras regras. Se eu multiplicar por uma constante, se eu somar duas funções. Então, se eu tiver o limite quando x tende a π de cosseno de x mais 5 seno de x mais cosseno ao quadrado de x mais 10, todas as minhas regras de limite valem. Isso é uma função, soma de várias funções, o limite da soma é a soma dos limites. Então, o limite de cosseno. Cosseno é contínuo, é só substituir o x por π. Então, cosseno de π, quando eu estou aqui, é menos 1. Eu estou aqui desse lado, é menos 1. Mas, estou multiplicando por uma constante, é a constante que multiplica o limite. Seno é contínuo, é seno, o limite vai ser seno de π. Seno de π, quando está aqui, é zero, porque o seno está aqui na vertical. Então, zero. Então, 5 vezes zero. Cosseno ao quadrado, de novo, a gente tem uma regra de a função elevada ao quadrado. Função elevada ao quadrado, eu levo o limite ao quadrado. Então, se o limite de cosseno, quando x tende a π é 1, eu tenho mais 1 ao quadrado. Limite de constante é constante, mais 10. Então, eu tenho menos 1, só para ficar claro aqui, menos 1 ao quadrado, menos 1, 5 vezes 0 é 0, menos 1 ao quadrado é mais 1, menos 1 mais 1 dá 0, esse cara daqui dá 10. Então, a gente vai trabalhar com esse nosso seno, nosso cosseno aqui, sem muito problema. Tangente também, a gente vai trabalhar sem muito problema. Por quê? Porque lembrar essa questão de que ela não é contínua nesses pontos, eu não preciso, eu posso sempre que eu ver uma tangente, abrir ela em seno e cosseno, fazer a regra, usar a regra do quociente, então usar o limite do numerador e o limite do denominador, eu vou ver que o limite do denominador está indo para zero, então que o meu limite como um todo está indo para infinito. Ou, bem, se eu não tiver num caso de zero sobre zero, né? E aí a gente pode resolver as questões também. Se aparecer uma secante, uma cossecante, eu lembro que a secante é 1 sobre cosseno, a cossecante é 1 sobre seno. Então, voltei para o seno e cosseno que eu sei trabalhar. Então, a gente precisa lembrar sempre do seno e do cosseno. Então, vamos a um caso que a gente vai precisar de um pouco mais da nossa geometria lá do ensino médio, da nossa trigonometria do ensino médio, que são as nossas identidades trigonométricas. Então, a gente tem que saber também, além de saber só seno e cosseno, a gente precisa lembrar que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a alguma coisa. A gente precisa saber quem é seno de A mais B. E a gente precisa saber quem é cosseno de A mais B. Então, vamos lá. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, quem era mesmo? Era 1. É 1. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é 1. É o meu círculo aqui. O meu círculo trigonométrico ele tem raio 1. Então, seno e o cosseno, que são essas duas componentes aqui, sempre vão ter uma hipotenusa igual a 1. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é 1. Seno de A mais B, a gente tem... vamos lembrar aqui. Seno de A mais B é seno A cosseno B mais seno B cosseno A. Seno de A mais B é seno A cosseno B mais seno B cosseno A. E seno de A menos B é seno A cosseno B menos seno B
cosseno A. Cosseno de A mais B é calma aí. É seno de A, seno de B, menos cosseno de A, cosseno de B. Esse tipo de coisa aqui, quando vocês estiverem fazendo a lista, talvez isso não vai estar na lista, vocês têm que olhar aí. Não precisa lembrar também, pode olhar na internet, não tem problema nenhum. Numa prova, se existe uma questão que vai precisar desse tipo, essa identidade aqui não, mas esse tipo de identidade aqui, eu escrevo na prova, não tem problema nenhum, assim, não é algo que a gente precisa realmente lembrar sempre de cabeça aqui, é menos, mais, é cosseno antes, seno depois. Mas essas identidades aqui são úteis, porque às vezes eu vou precisar fazer algumas transformações. Então vamos ver aqui. Limite, quando x tende a π sobre 2 de cosseno. Não. Seno de x menos π sobre 2 sobre cosseno de x. O que a gente tem aqui? Limite dos quocientes, quociente dos limites. Então, é o limite do numerador, seno é contínuo, eu vou substituir π sobre 2 no x, dá π sobre 2 menos π sobre 2, que é zero, seno de zero é zero. Então, eu tenho zero aqui. Aqui eu tenho cosseno de x, a cosseno é contínuo, eu vou substituir x por π sobre 2, cosseno de π sobre 2 também é zero. E cheguei num zero sobre zero. Cheguei, então, numa indeterminação. É uma indeterminação por quê? Porque eu tenho uma raiz da função no numerador e uma raiz da função no denominador. A gente tem que eliminar essas raízes. Aqui não é um polinômio, aqui eu não consigo fatorar simplesmente. Eu vou recorrer à soma de seno e soma de cosseno para a gente ver, para a gente reescrever aqui e ver se vai ajudar a nossa resolução. Então, esse cara aqui é indeterminado. E a gente vai fazer um limite quando x tende a π sobre 2 de seno de x menos π sobre 2 é seno de x seno de menos π sobre 2. É menos, então é menos aqui também, menos seno de menos... Opa, botei seno, cosseno aqui, né? Cosseno. Pode ser, viu? Como a gente não precisa lembrar, eu nunca lembro quem vem primeiro, cosseno primeiro ou seno primeiro. Você perguntou porque você não tem certeza ou você perguntou porque você olhou em algum lugar e viu que era ao contrário? Porque eu não tenho certeza.
Eu posso conferir agora. Cosseno de A mais B. Cosseno de A mais B é o cosseno na frente. Então, aqui está ao contrário mesmo. Então, eu escrevi ao contrário a identidade. Vamos pegar o vermelho aqui. E vamos... Vamos corrigir aqui. Aqui é cosseno de A, cosseno de B. E aqui é seno de A, seno de B. Então, é cosseno primeiro, seno depois. Então, aqui eu estava corrigindo esse cara para o cosseno. Aqui é seno, cosseno, depois seno de menos π sobre 2, cosseno de x. Obrigado, Luísa. Esqueci de falar. Obrigado. Aí aqui a gente vai dividir esse cara aqui por cosseno de x. Então vamos lá. Cosseno de menos π sobre 2. Vamos lembrar lá do triângulo. Menos π sobre 2 está aqui, na vertical. Então esse cosseno daqui é 0. Seno de menos π sobre 2. Menos π sobre 2 está na vertical. Então o seno é mais 1 ou menos 1. Está para baixo, o seno é menos 1. Menos 1. Então aqui eu tenho seno vezes 0 é 0. Menos 1 com menos 1 dá mais 1. Esse cara é cosseno. Então eu tenho o limite de quando x tende a π sobre 2 de... Aqui ficou cosseno também. Cosseno de x sobre cosseno de x. Vamos lá. Se eu estou fazendo limite, o meu x é diferente de π sobre 2. Se meu x é diferente de π sobre 2, meu cosseno é diferente de 0, cosseno sobre cosseno é igual a 1. Então, a gente teve uma indefinição de 0 sobre 0, que é 1. Voltamos aí a coisas que a gente tinha visto com polinômio também. Então, a gente tem seno, cosseno. Veja que a gente pode aqui agora fazer misturas de polinômios e senos e cossenos, senos ao quadrado, cossenos ao quadrado e tudo mais. O que a gente vai começar a ver amanhã, a gente vai ver o teorema do confronto para a gente demonstrar o chamado limite fundamental trigonométrico, que é o limite quando x tende a 0 de seno de x sobre x. Ele é um limite fundamental. E aí a gente vai ver o teorema do confronto, vai ver esse limite, depois a gente mostra o limite exponencial. Nos dois casos, o limite exponencial... Não, o limite exponencial não vou demonstrar para vocês, não. O limite fundamental trigonométrico eu vou demonstrar para vocês, mas eles são chamados limites fundamentais. E, em geral, quando a gente tem essa denominação de fundamental para as coisas, a gente pode considerar que a gente conhece aquele limite. Então, eu vou demonstrar, mas demonstrar porque é importante vocês verem de onde aquilo sai.
mas vocês precisam saber o resultado. Vocês precisam saber que limite quando x tende a 0 de seno de x sobre x é igual a 0. Ou, melhor, é igual a 1. Então, vocês precisam saber que é igual a 1, esse limite fundamental. E ele vai aparecer diversas vezes para a gente, principalmente quando a gente... Ou, principalmente não. Pelo menos quando a gente for lá para a derivada, mas vai aparecer em outros momentos. A gente vai aprender a como usar esse limite fundamental nos dois casos, no caso do trigonométrico e do exponencial. Vendo isso, a gente também vai rever alguns outros conceitos de limites, como substituição de variável e tudo mais. Então, é isso que a gente tem para seno e cosseno. Como eu tinha falado, eu vou terminar a matéria às 11h45, eu quero falar um pouquinho para vocês sobre a prova. Então, a primeira coisa que eu tenho que falar sobre a prova é lembrar o que eu tinha falado na nossa primeira aula. A prova que está marcada para segunda-feira, ela vai abrir um horário depois do horário da aula. A gente até depois do horário da aula vai ficar durante 24 horas aberta, mas no momento que você entrar para fazer a prova, você tem 4 horas